filha do milionário, nunca falou, até que ele flagrou a babá e ficou chocado. Olá, queridos. Hoje trago para vocês uma história que vai mexer com o coração de todos nós de uma forma que jamais imaginaram. Uma narrativa épica de amor, segredos familiares, reviravoltas de tirar o fôlego e momentos que vão fazer vocês rirem e chorarem ao mesmo tempo. Por favor, comentem de onde estão nos acompanhando e digam seus nomes. Adoro conhecer cada um de vocês que faz parte desta jornada. Em uma manhã particularmente ensolarada de março, na elegante cidade de Adelaide, Austrália, Cassandra Ophelia Flemington observava o movimento das ruas através da imponente janela de sua luxuosa mansão vitoriana de 3 andares. Aos 26 anos, ela era mundialmente conhecida como a Princesa Silenciosa, a filha muda do lendário magnata dos vinhedos, Barnabas Archibald Flemington. Desde os 5 anos de idade, após um acidente traumático que presenciou nos próprios jardins da propriedade familiar, Cassandra simplesmente parou de falar. Os melhores médicos de 3 continentes disseram que não havia absolutamente nada fisicamente errado com ela. Era puramente psicológico, mas nenhum tratamento havia funcionado. O que ninguém sabia era que Cassandra não era apenas inteligente. Ela era um gênio, falava fluentemente 7 idiomas, embora apenas mentalmente. Possuía 4 diplomas universitários obtidos através de tutores particulares e estudos online. Tinha um QI de 165 e uma memória fotográfica que lhe permitia absorver informações com uma velocidade assombrosa. Sua paixão secreta não era apenas arquitetura paisagística, mas também psicologia, literatura clássica, astronomia e, surpreendentemente, comédia stand-up. Ela assistia especiais de humor compulsivamente e ria silenciosamente, imaginando como seria se pudesse contar suas próprias piadas. Barnabas Flemington era uma lenda viva no mundo dos negócios. Começara sua jornada como um simples agricultor em uma propriedade de 2 hectares, herdada de seu excêntrico avô Cornelius em Barossa Valley. Mas sua visão empresarial revolucionária e paixão obsessiva pelo vinho perfeito o transformaram no 2º maior produtor mundial de vinhos premium. Suas vinícolas se estendiam majestosamente desde as colinas douradas da Austrália até os campos românticos da Toscana, passando pelos vales místicos do Chile, as montanhas da Nova Zelândia e, mais recentemente, uma aquisição surpreendente na Argentina. Mas Barnabas carregava um segredo pesado. Ele se culpava profundamente pelo silêncio de sua filha. No dia do acidente, ele estava tão absorto em uma ligação de negócios importante que não percebeu que Cassandra havia testemunhado Thomas Weatherby, o jardineiro-chefe da família, há 15 anos, caindo de uma escada de 3 metros enquanto podava uma árvore centenária. O homem havia quebrado o pescoço e morreu instantaneamente, bem na frente da menina de 5 anos. O trauma foi tão intenso que Cassandra entrou em choque e nunca mais pronunciou uma palavra sequer. A vida meticulosamente orquestrada de Cassandra era cuidadosamente supervisionada por uma equipe de 8 funcionários, mas a figura central era Cordelia Brunhilde Wickshire, uma mulher aparentemente gentil e maternal de 52 anos que havia sido contratada como terapeuta comportamental e companheira pessoal, quando Cassandra completou 15 anos. Com credenciais impressionantes, que mais tarde se revelariam falsificadas, Cordelia havia conquistado a confiança total de Barnabas, apresentando-se como especialista em traumas infantis e mutismo seletivo. O que absolutamente ninguém sabia, nem mesmo o perspicaz Barnabas, era que Cordelia Wickshire era, na verdade, uma golpista profissional especializada em famílias ricas com membros vulneráveis. Seu nome verdadeiro era Dolores Grimsby, e ela havia passado 17 anos na prisão por fraude antes de reinventar completamente sua identidade. Seu plano era diabólico em sua simplicidade.
manter Cassandra completamente isolada e dependente, enquanto gradualmente se apropriava da herança através de manipulações psicológicas sofisticadas e documentos falsificados. Durante mais de uma década, Cordelia havia orquestrado o isolamento de Cassandra com precisão cirúrgica. Ela interceptava correspondências, sabotava relacionamentos potenciais, desencorajava atividades sociais e até mesmo administrava discretamente medicamentos que mantinham Cassandra em um estado de letargia emocional. Mais sinistro ainda, ela havia contratado atores para se passarem por pretendentes interesseiros, que se aproximavam de Cassandra apenas pelo dinheiro, reforçando a crença da jovem de que nunca seria amada por quem realmente era. Naquela manhã específica de março, Cassandra estava se preparando para o que seria oficialmente seu terceiro casamento arranjado. Os 2 primeiros haviam sido cancelados no último minuto por razões que ela nunca havia compreendido completamente, mas que agora suspeitava estarem relacionados às manipulações de Cordelia. O noivo da vez era Percival Montague Ashworth, um homem de 38 anos, filho de uma tradicional família de comerciantes de especiarias e chás, que possuía plantações na Índia e Sri Lanka há 4 gerações. Percival não era exatamente um homem mau, mas era incrivelmente tedioso. Durante os poucos encontros que haviam tido, sempre supervisionados por Cordelia, ele havia falado interminavelmente sobre os preços do cardamomo, as técnicas de secagem da canela e a importância da logística no comércio internacional de especiarias. Cassandra suspeitava que ele via o casamento como uma fusão empresarial conveniente, e ela havia resignadamente aceitado, porque, sinceramente, que outras opções tinha uma mulher muda de 26 anos. Vestida em um elegante conjunto azul marinho da Chanel, escolhido por Cordelia naturalmente, com sapatos Louboutin e uma bolsa Hermès, Cassandra desceu lentamente a escadaria de mármore em direção ao Rolls-Royce que a esperava na entrada circular da mansão. Era então que sua vida mudou completamente de uma forma que ela jamais poderia ter imaginado. Enquanto caminhava pelo hall principal, Cassandra ouviu vozes vindas do escritório mogno de seu pai. A pesada porta de carvalho estava entreaberta apenas alguns centímetros, mas o suficiente para ela ver Cordelia conversando intensamente com um homem que ela não reconhecia. Um sujeito magro, de óculos, vestindo um terno barato e carregando uma pasta de couro surrada. O plano está funcionando melhor do que imaginávamos, dizia Cordelia, com uma voz fria e calculista que Cassandra nunca havia escutado em 11 anos de convivência. Em mais 3 meses, conseguirei que ela assine a transferência completa de poderes. O casamento de hoje é apenas uma distração. Percival nem imagina que está sendo usado como cortina de fumaça. E Barnabás? Ele não desconfia de nada? Perguntou o homem nervosamente. Aquele idiota sentimental? Cordelia riu cruelmente. Ele está tão consumido pela culpa sobre o acidente da filha que aceita qualquer coisa que eu digo sobre o bem-estar psicológico dela. Além disso, os sedativos que venho administrando a mantêm dócil como um cordeiro. Em breve, ela será oficialmente declarada incapaz de gerenciar seus próprios assuntos, e eu terei controle legal completo sobre os 300 milhões de dólares do fundo fiduciário. E depois, meu querido Leonard, vamos desaparecer para as Ilhas Cayman com uma nova identidade e uma conta bancária que nos permitirá viver como reis pelo resto de nossas vidas. Aquela garota patética nunca saberá o que a atingiu. Cassandra sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Durante mais de uma década, Cordelia havia sido mais do que sua cuidadora. Ela havia sido sua confidente, sua única amiga verdadeira, a única pessoa no mundo em quem confiava completamente. Descobrir que tudo era uma farsa elaborada foi como receber uma facada no coração e, simultaneamente, ser atropelada por um caminhão.
Com as mãos tremendo incontrolavelmente e o coração batendo tão forte que ela temia que pudesse ser ouvido, Cassandra recuou cuidadosamente, suas habilidades de movimento silencioso, desenvolvidas durante anos de observação discreta, servindo-a bem. Ela correu em direção ao Rolls-Royce, mas quando o motorista, Sr. McKinnon, perguntou, Igreja Anglicana de St. Michael, senhorita? Ela fez gestos desesperados, indicando que queria ir para qualquer lugar, menos para onde Percival a esperava no altar. Sr. McKinnon, um escocês de 62 anos que trabalhava para a família há 20 anos e sempre tivera um carinho paternal por Cassandra, viu o desespero em seus olhos e tomou uma decisão impulsiva. Que tal um passeio pela cidade, senhorita? Às vezes, uma pessoa precisa de um tempo para pensar. E foi assim que, completamente por acaso, eles acabaram parando em frente à igreja presbiteriana de Adelaide, do outro lado da cidade. Cassandra saiu correndo do carro e se refugiou nos bancos mais afastados dos fundos, tremendo de choque, traição, raiva e uma mistura confusa de emoções que ela não conseguia processar. Foi exatamente lá que Rafael Eduardo Cordeiro a encontrou. E foi exatamente nesse momento que o universo decidiu reescrever completamente o roteiro da vida de ambos. Rafael Cordeiro era muito mais do que apenas um arquiteto paisagista talentoso. Aos 32 anos, ele era uma força da natureza disfarçada de homem gentil. Alto, 1,85 m, com cabelos castanho escuros naturalmente ondulados, que ele estava sempre passando a mão quando concentrado, olhos verdes expressivos que pareciam ver direto na alma das pessoas, e um sorriso que podia iluminar uma sala inteira. Rafael tinha uma presença magnética que contrastava completamente com sua história pessoal complicada e dolorosa. Ele havia crescido na encantadora Campos do Jordão, filho de Eduardo Cordeiro, um comerciante de flores apaixonado que fornecia arranjos para casamentos e eventos em toda a região, e Carmen Lucia Mendoza Cordeiro, uma professora de música clássica venezuelana que havia se mudado para o Brasil aos 18 anos para estudar na Universidade de São Paulo e acabou se apaixonando tanto pelo país quanto por Eduardo. A infância de Rafael havia sido mágica. Ele cresceu literalmente rodeado por flores e música, aprendendo sobre botânica com o pai e piano com a mãe. Sua paixão pela natureza e design emergiu naturalmente, mas ele também herdou da mãe um talento surpreendente para a música e da combinação de ambos os pais. Um senso de humor que podia encontrar alegria nas situações mais improváveis. Aos 18 anos, Rafael mudou-se para São Paulo para estudar arquitetura paisagística na USP, onde se destacou não apenas academicamente, mas também como líder estudantil, organizador de festivais de música e, surpreendentemente, como comediante amador nos bares universitários. Ele tinha um talento natural para contar histórias engraçadas sobre jardinagem que faziam até os botânicos mais sérios explodirem de rir. Depois da universidade, Rafael passou 3 anos trabalhando em projetos ambiciosos no Rio de Janeiro, incluindo a revitalização de parques urbanos em favelas e a criação de jardins terapêuticos em hospitais. Sua reputação cresceu rapidamente e ele começou a receber convites para projetos internacionais. Mas então, aos 28 anos, a tragédia atingiu sua vida como um meteoro. Eduardo e Carmen estavam voltando de um festival de música em São Paulo quando seu carro derrapou numa curva perigosa durante uma tempestade. Ambos morreram instantaneamente, deixando Rafael completamente devastado e sozinho no mundo. Por 2 anos, ele mal conseguiu funcionar. A propriedade da família em Campos do Jordão, com sua casa aconchegante, jardins selvagens, estufa de flores e trilhas serpenteantes através da Mata Atlântica, ficou abandonada enquanto Rafael se perdia em depressão e álcool em São Paulo.
Foi apenas quando um amigo o arrastou literalmente para fora do apartamento e o obrigou a buscar ajuda profissional que ele começou a se recuperar. A terapia o ajudou a perceber que seus pais não teriam querido que ele desperdiçasse sua vida em luto. Eles teriam querido que ele honrasse a memória deles, vivendo plenamente, criando beleza no mundo e espalhando a alegria que eles tanto amavam. Foi então que ele tomou a decisão corajosa de recomeçar a vida em outro país, carregando apenas suas habilidades, uma mala cheia de sonhos e o violão que havia pertencido à sua mãe. Adelaide foi escolhida quase aleatoriamente. Um amigo mencionou que a cidade estava investindo pesadamente em revitalização urbana e procurando arquitetos paisagistas inovadores. Rafael chegou à Austrália há 2 anos com $1000 no bolso, um inglês básico e uma determinação férrea de reconstruir sua vida. O projeto que o trouxe à igreja presbiteriana naquela manhã fatídica era particularmente especial para ele. A congregação havia contratado seus serviços para criar um jardim da contemplação no terreno dos fundos, um espaço onde pessoas de todas as idades pudessem vir para meditar, refletir e encontrar paz interior. Era exatamente o tipo de projeto que conectava sua paixão profissional com seu próprio processo de cura emocional. Quando Rafael entrou na igreja e viu uma mulher elegante chorando silenciosamente nos bancos dos fundos, seu primeiro instinto foi se aproximar. Havia algo na postura dela, uma combinação de dor profunda e dignidade inquebrantável, que despertou nele um sentimento protetor imediato. Além disso, sua experiência com luto próprio havia desenvolvido nele uma sensibilidade especial para o sofrimento alheio. "Olá", disse ele suavemente em inglês, sentando-se a uma distância respeitosa no banco ao lado. "Desculpe incomodar, mas você parece precisar de companhia." "Você está bem?" Cassandra olhou para ele com olhos vermelhos de lágrimas, e pela primeira vez em 21 anos, ela sentiu uma vontade desesperada e quase física de falar, de contar a alguém sobre a traição devastadora que acabara de descobrir. Mas as palavras, como sempre, simplesmente se recusavam a sair. Era como se sua garganta tivesse esquecido completamente como funcionar. Rafael notou sua dificuldade imediatamente, e com uma sensibilidade que parecia vir de alguma fonte profunda de sabedoria pessoal, disse: "Você não precisa falar se não conseguir ou não quiser. Às vezes, apenas a presença silenciosa de outra pessoa já ajuda muito. Eu sei como é se sentir completamente perdida no mundo." Ele permaneceu ali por mais de 2 horas, em silêncio companheiro. Ocasionalmente, fazia comentários suaves sobre a arquitetura linda da igreja, sobre as flores que podia ver através das janelas coloridas, ou contava pequenas histórias engraçadas sobre seu trabalho como paisagista, como a vez que um cliente pediu para ele plantar flores que combinassem com os olhos do seu poodle, ou quando uma senhora idosa insistiu que ele criasse um jardim que atraísse apenas borboletas educadas. Havia algo hipnotizante na voz dele, um sotaque brasileiro musical misturado com um inglês fluente, mas charmosamente imperfeito, que acalmou gradualmente o coração turbulento de Cassandra. Mais do que isso, ele falava com uma paixão genuína sobre seu trabalho, sobre como as plantas podiam curar a alma das pessoas, sobre a beleza que podia ser criada quando se entendia a linguagem secreta da natureza. "Sabe", disse ele em um momento, olhando para as janelas de vitral que projetavam arco-íris coloridos no chão da igreja, "eu acredito que jardins são como pessoas. Às vezes eles passam por períodos difíceis, secas, tempestades, pragas, mas com cuidado, paciência e amor, eles sempre podem florescer novamente. Mesmo quando parece impossível." Cassandra sentiu essas palavras ressoarem profundamente em sua alma. Pela primeira vez em anos, ela começou a se perguntar se talvez, apenas talvez, ela também pudesse florescer novamente,
Quando ela finalmente se levantou para ir embora, Rafael gentilmente ofereceu: "Se você quiser, posso dar uma carona. Meu nome é Rafael, a propósito, Rafael Cordeiro. E você não precisa me dizer o seu nome se não quiser." Cassandra hesitou por um longo momento. Toda a sua vida havia sido sobre precaução, sobre proteção, sobre evitar riscos. Mas algo naquele homem, talvez a gentileza genuína em seus olhos verdes, talvez a forma como ele não tentou forçá-la a falar, talvez simplesmente o fato de que ele era a primeira pessoa em anos que a tratava como um ser humano normal, em vez de uma boneca de porcelana frágil, inspirava uma confiança que ela não conseguia explicar racionalmente. Ela acenou positivamente e o seguiu até seu modesto Toyota Corolla azul, que contrastava dramaticamente com o Rolls Royce de sua família. Durante os 20 minutos de trajeto até a mansão Flemington, Rafael falou sobre seu trabalho, sobre sua vida no Brasil, sobre como havia se apaixonado pela Austrália e especialmente sobre como acreditava que jardins podiam ser espaços de cura e transformação. "Você sabe", disse ele quando estavam parados no trânsito, "eu cresci em uma casa onde minha mãe sempre dizia que cada planta tem sua própria personalidade e história. Algumas são tímidas e precisam de encorajamento para florescer. Outras são resilientes e prosperam mesmo nas condições mais difíceis. Mas todas, absolutamente todas, têm um potencial incrível de beleza se você souber como cuidar delas adequadamente." Quando chegaram à mansão Flemington, Rafael ficou visivelmente impressionado, mas surpreendentemente não intimidado. "Casa muito bonita", comentou simplesmente. Mas então, olhando para os jardins formais e geometricamente perfeitos que cercavam a propriedade, acrescentou: "Mas os jardins, eles parecem um pouco solitários, não acha? Muito organizados, muito silenciosos." Era exatamente o que Cassandra sempre havia pensado, mas nunca havia conseguido expressar. Os jardins de sua casa eram tecnicamente perfeitos. Cada arbusto aparado com precisão militar, cada canteiro de flores organizado por cor e altura, cada caminho pavimentado sem uma única erva daninha. Mas eram completamente desprovidos de vida, personalidade ou alegria. Eles pareciam mais um museu ao ar livre do que um espaço para se viver e desfrutar. Ela acenou, concordando vigorosamente, e seus olhos se iluminaram de uma forma que Rafael achou absolutamente encantadora. "Se você quiser", disse ele espontaneamente, "eu poderia dar uma olhada algum dia, sem compromisso, sem pressão. Só uma conversa amigável sobre possibilidades. Às vezes, um par de olhos frescos pode ver potencial que passou despercebido." Naquela noite, depois que Cordélia assumiu controladamente que Cassandra havia tido um de seus episódios nervosos pré-casamento, Percival estava absolutamente furioso por ter sido deixado no altar e ameaçou processar a família por humilhação pública. Cassandra se trancou em seu quarto e, pela primeira vez em muitos anos, pegou papel e caneta para escrever uma carta. "Querido pai", começou ela com uma caligrafia elegante que refletia anos de educação refinada, "preciso contar algo extremamente importante sobre Cordélia. Hoje descobri..." Mas quando estava prestes a terminar a carta detalhada, descrevendo tudo o que havia ouvido, Cordélia entrou no quarto sem bater, algo que ela sempre fazia, violando a privacidade de Cassandra sob o pretexto de cuidado terapêutico. "Cassandra, minha querida", disse ela com aquela voz doce como mel, que agora soava completamente falsa aos ouvidos de Cassandra. "Você me preocupou muito hoje. O que aconteceu? Por que você não foi para o casamento?" Rapidamente, Cassandra escondeu a carta embaixo de um bloco de desenhos e fingiu estar apenas esboçando jardins, como sempre fazia. Cordélia examinou os desenhos com olhos perspicazes e calculistas. "Jardins novamente?", suspirou ela dramaticamente. "Cassandra, você sabe que esses sonhos artísticos são apenas fantasias escapistas. Uma moça na sua posição precisa se concentrar em coisas mais práticas,
como encontrar um marido adequado e aprender a gerenciar responsabilidades familiares. Naquela noite, Cassandra mal conseguiu dormir. Pela primeira vez em sua vida adulta, ela começou a questionar absolutamente tudo: a medicação que Cordélia lhe dava para a ansiedade, o isolamento social que era justificado como proteção terapêutica, as oportunidades perdidas que eram explicadas como muito estressantes para sua condição delicada. Durante as semanas seguintes, Cassandra tornou-se uma detetive silenciosa em sua própria vida. Ela começou a observar Cordélia com novos olhos, notando padrões que antes pareciam normais, mas agora revelavam uma manipulação sistemática. Cordélia interceptava todo o correio antes que chegasse a Cassandra. Sempre tinha uma desculpa para cancelar atividades sociais, desencorajava qualquer interesse que pudesse levar à independência. E, mais sinistro ainda, parecia saber exatamente quando Cassandra estava começando a questionar alguma coisa, quase como se estivesse monitorando seus pensamentos. Cassandra também descobriu que os medicamentos para a ansiedade, que tomava há anos, não eram prescritos por nenhum médico real. Quando conseguiu pesquisar discretamente na internet, algo que Cordélia sempre desencorajava, descobriu que eram sedativos leves que criavam dependência e letargia mental. Mais chocante ainda, ela encontrou evidências de que Cordélia havia contratado atores para se passarem por pretendentes interessados apenas em sua fortuna. Durante anos, Cassandra havia acreditado que era impossível de ser amada por quem realmente era, mas agora percebia que essa crença havia sido deliberadamente cultivada. Paralelamente a essas descobertas perturbadoras, Cassandra começou a encontrar desculpas elaboradas para sair de casa. Suas caminhadas terapêuticas diárias sempre a levavam, coincidentemente, até os locais onde Rafael estava trabalhando. Ela descobriu que ele estava envolvido em 3 projetos simultâneos: o Jardim Contemplativo da Igreja, uma revitalização completa do Jardim Botânico de Adelaide e um projeto piloto revolucionário de Jardins de Cura, no Hospital Infantil de Adelaide. Rafael sempre ficava genuinamente radiante ao vê-la. Diferente de todas as outras pessoas em sua vida, ele nunca demonstrava pena, constrangimento ou desconforto com seu silêncio. Em vez disso, ele começou a trazer um caderno extra e lápis coloridos, e eles desenvolveram uma forma única de comunicação através de desenhos, gestos e, ocasionalmente, palavras escritas. "Você tem um talento extraordinário", disse Rafael um dia, admirando os desenhos incrivelmente detalhados que Cassandra havia feito de um jardim zen com pontes de bambu, lagos ornamentais e pavilhões asiáticos. "Estes projetos são mais sofisticados do que muitos arquitetos paisagistas profissionais que conheço. Já pensou seriamente em estudar formalmente?" Cassandra escreveu rapidamente em seu caderno: "Meu pai nunca permitiria. Cordélia diz que pessoas na minha condição precisam de estabilidade, não de desafios adicionais." "Interessante", disse Rafael, franzindo a testa. "E o que você pensa sobre sua própria condição?" Era uma pergunta que absolutamente ninguém nunca havia feito a ela em 21 anos. Todos sempre presumiam que sabiam o que era melhor para ela, que entendiam suas limitações melhor do que ela mesma. Cassandra ficou em silêncio por um longo tempo, não porque não conseguia falar, mas porque estava processando profundamente a pergunta. Finalmente, escreveu: "Acho que sou muito mais forte e capaz do que todos presumem. Acho que meu silêncio se tornou uma prisão que eu mesma mantenho trancada." "Muito interessante", respondeu Rafael com um sorriso caloroso que fez o coração de Cassandra acelerar de uma forma completamente nova. "E o que você acha que aconteceria se você encontrasse a chave?" Durante os encontros seguintes, Rafael e Cassandra desenvolveram uma intimidade emocional que surpreendeu ambos. Eles criaram sua própria linguagem,
Uma mistura de desenhos elaborados, gestos expressivos, expressões faciais dramáticas e, ocasionalmente, palavras escritas em português que Rafael ensinava pacientemente a ela. Cassandra descobriu que Rafael tinha um senso de humor absurdamente desenvolvido. Ele contava histórias hilariantes sobre clientes excêntricos, como a senhora que queria que ele plantasse apenas flores que tivessem vibrações positivas, ou o homem que insistia que seu jardim deveria atrair apenas pássaros com diplomas universitários, e conseguia fazê-la rir silenciosamente até as lágrimas escorrerem pelo seu rosto. Mais importante, Rafael tinha uma forma única de ver o mundo que ressoava profundamente com Cassandra. Ele falava sobre plantas como se fossem pessoas, sobre jardins como se fossem histórias, e sobre crescimento e cura como processos naturais que requeriam paciência, cuidado e, principalmente, amor. Sabe, disse ele uma tarde enquanto trabalhavam juntos no esboço de um jardim sensorial para crianças cegas, eu acho que você é como uma orquídea rara. Cassandra olhou para ele com curiosidade, então escreveu: por quê? Porque orquídeas são frequentemente incompreendidas. As pessoas pensam que são frágeis e impossíveis de cuidar, mas na verdade são incrivelmente resistentes e adaptáveis. Elas só precisam das condições certas para mostrar sua beleza verdadeira. E quando florescem, ele parou e olhou diretamente nos olhos dela. Quando florescem, são as flores mais extraordinárias do mundo. Foi nesse momento que Cassandra percebeu que estava se apaixonando. Não era apenas atração física, embora Rafael fosse indiscutivelmente atraente, nem gratidão pela gentileza, embora ela fosse profundamente grata. Era algo muito mais profundo, uma conexão de almas que ela nunca havia imaginado ser possível. Pela primeira vez em sua vida, ela se sentia vista, compreendida e valorizada exatamente como era. Rafael não tentava consertá-la ou curá-la. Ele simplesmente a aceitava completamente e encontrava beleza em sua singularidade. Conforme as semanas passaram, os encontros se tornaram mais frequentes e mais íntimos. Rafael começou a ensinar Cassandra técnicas práticas de jardinagem, e ela descobriu que tinha uma intuição natural extraordinária para entender as necessidades das plantas. Suas mãos, que sempre haviam sido usadas apenas para desenhar, descobriram uma nova forma de criar beleza através do contato direto com a terra e as sementes. Mais importante ainda, Cassandra começou a usar sua voz de formas pequenas, mas significativas. Não palavras faladas, mas sons. Suspiros de contentamento quando estava trabalhando na terra. Risadas suaves quando Rafael contava suas histórias engraçadas. E até mesmo tentativas sussurradas de pronunciar palavras em português. Foi durante um desses encontros especiais que Rafael fez uma sugestão que mudaria tudo para sempre. Cassandra, eu preciso ir ao Brasil na próxima semana. Tenho que resolver algumas questões legais sobre a propriedade dos meus pais em Campos do Jordão. Questões que venho evitando há 2 anos porque eram muito dolorosas emocionalmente. Mas agora sinto que estou pronto. E eu estava pensando... Ele hesitou, nervoso. Que tal vir comigo? Cassandra ficou absolutamente chocada. Viajar, sozinha, com um homem, para outro país, era não apenas impensável, mas completamente impossível. Ela nunca havia saído da Austrália, nunca havia ficado longe de casa por mais de algumas horas, nunca havia tomado uma decisão importante sozinha. Ela escreveu rapidamente: meu pai jamais permitiria. E Cordélia, ela diria que é muito perigoso para minha condição. E se... sugeriu Rafael suavemente, não pedíssemos permissão? O conceito era tão revolucionário que Cassandra ficou literalmente sem palavras, mais do que já estava. Não pedir permissão, tomar uma decisão independente, agir com autonomia completa.
Você é uma mulher adulta de 26 anos, Cassandra, continuou Rafael. Você tem direito legal e moral às suas próprias escolhas. E mais do que isso, você tem direito a descobrir quem você realmente é quando não há ninguém dizendo quem você deveria ser. Naquela noite, Cassandra passou horas andando pelo seu quarto, processando a oferta de Rafael. Era aterrorizante, mas também emocionante de uma forma que ela nunca havia experimentado. Pela primeira vez em sua vida, alguém estava oferecendo-lhe uma chance de aventura real, de crescimento pessoal, de liberdade genuína. Mas havia outro fator complicando sua decisão. Ela estava se apaixonando perdidamente por Rafael, e a ideia de passar uma semana inteira com ele no Brasil era simultaneamente seu maior sonho e seu maior medo. E se ela se revelasse desapontante quando removida de seu ambiente familiar? E se seu silêncio se tornasse um fardo insuportável durante uma viagem longa? E se... Foi então que ela tomou a decisão mais corajosa de toda a sua vida. Na manhã seguinte, enquanto Cordélia estava ocupada com uma ligação telefônica suspeita, que Cassandra agora suspeitava ser com seu cúmplice Leonard, ela escreveu não uma, mas 3 cartas. A primeira era para seu pai, explicando detalhadamente sobre as manipulações de Cordélia, sobre suas descobertas, sobre sua necessidade desesperada de encontrar sua própria voz e identidade. A segunda era para Sr. McKinnon, pedindo que ele entregasse a primeira carta diretamente a Barnabás, após sua partida, e explicasse que ela estava segura, mas precisava de tempo para encontrar a si mesma. A terceira era para Cordélia, uma carta curta, mas devastadora, expondo que ela sabia de tudo e que a farsa havia terminado. Cassandra também fez algo mais. Ela parou de tomar os medicamentos para a ansiedade de Cordélia. Depois de 2 dias, sua mente estava mais clara do que estivera em anos. Na manhã da partida, enquanto Cordélia estava distraída preparando uma sessão terapêutica especial, que Cassandra agora entendia ser mais uma manipulação, ela saiu silenciosamente de casa com apenas uma mala pequena, seu passaporte, que havia conseguido obter secretamente aos 18 anos durante uma rara saída não supervisionada, e uma quantidade considerável de dinheiro de sua conta pessoal. Rafael a esperava no aeroporto, visivelmente nervoso, mas radiante. Quando a viu aproximar-se, seu rosto se iluminou com um sorriso que poderia ter alimentado uma cidade inteira. "Você realmente veio", disse ele, incrédulo. "Cassandra, você é a mulher mais corajosa que já conheci." O voo de 18 horas para São Paulo foi a experiência mais transformadora da vida de Cassandra. Pela primeira vez em sua existência adulta, ela estava completamente livre da supervisão de Cordélia, completamente no controle de suas próprias decisões, completamente responsável por si mesma. Rafael foi um companheiro de viagem perfeito. Ele respeitou completamente seu espaço pessoal, mas ofereceu conforto constante quando ela precisava. Ele explicou cada etapa da viagem, desde os procedimentos de check-in até as refeições do avião, tratando-a como uma pessoa competente que simplesmente não tinha experiência, não como uma criança incapaz. Durante o voo, eles conversaram, através de escrita e gestos, sobre tudo: suas esperanças, seus medos, seus sonhos, suas decepções. Rafael contou histórias detalhadas sobre seus pais, sobre sua infância mágica, cercada por flores e música, sobre a dor devastadora de perdê-los e sobre seu processo longo e difícil de cura. Cassandra, por sua vez, escreveu pela primeira vez sobre o acidente que havia testemunhado, sobre os anos de isolamento, sobre sua solidão profunda e sobre seu medo de que talvez fosse realmente danificada de alguma forma permanente. "Você não está danificada", disse Rafael firmemente depois de ler sua confissão. "Você está ferida, o que é completamente diferente. Feridas podem curar com tempo, cuidado e amor. Você só precisa das condições certas."
Quando aterrissaram no Aeroporto Internacional de Guarulhos, Cassandra experimentou uma revelação que mudou sua vida. Pela primeira vez em 21 anos, ela se sentiu verdadeiramente livre. O Brasil era tudo o que ela havia imaginado e infinitamente mais. Vibrante, colorido, cheio de vida, música e uma energia contagiante que parecia despertar algo adormecido em sua alma. O trajeto de carro até Campos do Jordão levou 4 horas através de paisagens que tiraram o fôlego de Cassandra. Montanhas cobertas de mata atlântica, pequenas cidades pitorescas, plantações de café e uma diversidade natural que ela nunca havia imaginado existir. É diferente da Austrália, comentou Rafael, mas também é lindo de sua própria forma única. Cada lugar tem sua própria personalidade, assim como as pessoas. A propriedade dos pais de Rafael era ainda mais mágica do que ele havia descrito. Situada em uma colina suave, com vista panorâmica das montanhas circundantes, incluía uma casa de madeira aconchegante de 2 andares, jardins selvagens que se estendiam por 3 hectares, uma estufa de flores em estilo vitoriano, várias trilhas serpenteantes através da mata atlântica nativa e até mesmo uma pequena cachoeira nos fundos da propriedade. Mas o que realmente tocou o coração de Cassandra foi a história que cada canto da propriedade contava. Eduardo e Carmen haviam passado 20 anos, transformando gradualmente a terra em um paraíso pessoal. Cada canteiro de flores plantado com amor, cada trilha criada com propósito, cada espaço projetado para inspirar alegria e paz. Este era o sonho dos meus pais, explicou Rafael enquanto caminhavam pela propriedade na primeira tarde, sua voz carregada de emoção. Eles queriam transformar isso em um centro de permacultura e turismo ecológico. Um lugar onde pessoas da cidade pudessem vir para se reconectar com a natureza, aprender sobre agricultura sustentável e encontrar paz interior. Eles tinham planos detalhados, financiamento parcialmente organizado, até mesmo uma lista de espera de pessoas interessadas. Nunca tiveram a chance de completar o projeto porque sua voz falhou. Cassandra gentilmente tocou seu braço e escreveu em seu caderno: "Eles ficariam orgulhosos de saber que você está aqui, honrando a memória deles e considerando continuar o sonho deles." Naquela primeira noite, sentados na varanda de madeira com vista para as montanhas iluminadas pela lua, aconteceu algo que nenhum dos dois esperava. Rafael estava tocando violão suavemente, uma canção melancólica, mas esperançosa, que sua mãe costumava cantar sobre encontrar o caminho de volta para casa, sobre perdas que se transformam em bênçãos, sobre amor que transcende até mesmo a morte. Cassandra estava tão movida pela música, tão conectada com o momento, tão em paz consigo mesma pela primeira vez em décadas, que algo profundo dentro dela finalmente se soltou. Era como se uma barragem emocional que havia estado bloqueada por 21 anos finalmente se rompesse. Que música é essa?" perguntou ela, sua voz rouca e hesitante por anos de desuso, mas clara e melodiosa. Rafael parou de tocar imediatamente, o violão quase escorregando de suas mãos. Ele olhou para ela com total espanto, como se estivesse presenciando um milagre. "Cassandra, você falou." Ela levou ambas as mãos à garganta, surpresa e um pouco assustada com o som de sua própria voz. Eu falei, repetiu, as lágrimas começando a escorrer livremente pelo seu rosto. Rafael colocou cuidadosamente o violão de lado e se aproximou devagar, como se ela fosse um pássaro selvagem que poderia voar a qualquer momento. "Como você se sente?" "Assustada", admitiu Cassandra, sua voz ainda trêmula, mas ganhando força. "Mas também livre. Pela primeira vez em 21 anos, eu me sinto completamente livre."
Eles passaram a noite inteira conversando. Cassandra contou, com palavras faladas pela primeira vez, sobre o acidente traumático que havia testemunhado, sobre anos de isolamento forçado, sobre a descoberta da traição de Cordélia, sobre sua solidão esmagadora e sobre como conhecer Rafael havia começado a despertar algo que ela pensava estar morto para sempre. Rafael ouviu com paciência, infinita e compreensão profunda, compartilhando suas próprias lutas com perda devastadora, depressão debilitante e o processo longo e doloroso de reconstruir uma vida depois que tudo que você amava havia desaparecido. Sabe qual é a coisa mais incrível sobre você? Perguntou Rafael quando o sol começou a nascer, pintando o céu de tons dourados e rosados. O quê? Perguntou Cassandra, ainda maravilhada com o som de sua própria voz. Você passou 21 anos em silêncio, mas quando finalmente decidiu falar, você não começou com reclamações, raiva ou autocompaixão. Você começou perguntando sobre música, sobre beleza, sobre algo que tocou sua alma. Isso diz tudo sobre quem você realmente é por dentro. Durante a semana seguinte, Cassandra experimentou uma transformação que ela não havia imaginado ser possível. Cada dia que passava, sua voz ficava mais forte, mais confiante, mais expressiva. Ela descobriu que tinha opiniões fortes sobre uma variedade impressionante de tópicos, um senso de humor seco e inteligente e uma capacidade surpreendente para contar histórias. Mais importante, ela e Rafael trabalharam juntos para desenvolver um plano concreto para a propriedade. Cassandra descobriu que sua educação diversificada, sua compreensão intuitiva de design e sua experiência pessoal com trauma e cura se combinavam perfeitamente com a experiência prática de Rafael e sua paixão por healing através da natureza. Eles criaram projetos detalhados para jardins terapêuticos especializados em diferentes tipos de cura emocional, trilhas educativas sobre botânica nativa, uma pousada ecológica que incorporava princípios de design sustentável e até mesmo um centro de artes onde pessoas poderiam vir para redescobrir sua própria voz criativa através de música, escrita, pintura e jardinagem. Isso é mais do que um plano de negócios, disse Cassandra no quarto dia, olhando para os desenhos elaborados que haviam criado juntos. É uma missão de vida. Exatamente, concordou Rafael. E acho que meus pais ficariam não apenas orgulhosos, mas absolutamente radiantes de saber que o sonho deles está sendo realizado por duas pessoas que se encontraram através da dor e escolheram criar beleza juntas. Foi nesse momento que ambos perceberam que o que estava acontecendo entre eles era muito mais profundo do que amizade ou até mesmo atração romântica. Era uma conexão de almas, uma complementaridade perfeita, um amor que havia crescido naturalmente a partir de compreensão mútua, respeito profundo e uma visão compartilhada de como suas vidas poderiam criar algo significativo no mundo. Mas a semana idílica chegou a um fim abrupto quando receberam uma ligação urgente da Austrália. Era Sr. McKinnon, e ele estava visivelmente perturbado. Senhorita Cassandra, disse ele, sua voz escocesa carregada de preocupação. Preciso informá-la sobre a situação aqui. Seu pai está desesperado e furioso. Não com você, mas com Cordélia. Depois que entreguei sua carta, ele contratou investigadores privados e descobriu que tudo o que você escreveu era verdade e muito mais. Cordélia não se chama nem Cordélia. O nome real dela é Dolores Grimsby e ela é uma criminosa profissional com antecedentes extensos. Cassandra sentiu uma mistura de validação e terror. E agora? Bem, há boas e más notícias. A boa notícia é que Cordélia foi presa e está enfrentando múltiplas acusações de fraude, roubo, administração de medicamentos sem prescrição e vários outros crimes. A má notícia
é que ela disse à polícia e à imprensa que você foi sequestrada por um golpista brasileiro perigoso e há uma investigação internacional em andamento. Seu pai sabe que isso é mentira, porque leu sua carta, mas a mídia... Bem, a mídia está tendo um dia de campo com a história. Rafael e Cassandra trocaram olhares preocupados. A realidade estava começando a se intrometer em seu mundo perfeito de uma semana. Há mais, continuou o Sr. McKinnon. Percival Ashworth está tentando processar sua família por humilhação pública e danos à reputação comercial. Aparentemente, o fato de ter sido deixado no altar se tornou uma piada em círculos sociais de Adelaide, e ele não está lidando bem com isso. Eu preciso voltar, disse Cassandra para Rafael, depois de desligar o telefone. Preciso enfrentar isso, explicar tudo, limpar sua reputação. Rafael pegou suas mãos suavemente. Nós vamos voltar, juntos. Nós vamos enfrentar isso. Mas e se meu pai não aprovar você? E se ele achar que você realmente me sequestrou ou manipulou de alguma forma? Rafael sorriu com confiança tranquila. Então vamos provar para ele que o que temos é real, honesto e baseado em amor verdadeiro. Cassandra, você encontrou sua voz. Agora é hora de usá-la para defender não apenas a si mesma, mas também o que nós construímos juntos. O voo de volta para Adelaide foi emocionalmente carregado. Cassandra praticou mentalmente o que diria a seu pai, como explicaria sua transformação, como defenderia Rafael contra qualquer acusação. Rafael permaneceu ao seu lado, oferecendo apoio constante, mas também preparando-se mentalmente para enfrentar a possibilidade de hostilidade ou suspeita. Quando aterrissaram no aeroporto de Adelaide, foram recebidos por um verdadeiro circo mediático. Fotógrafos, jornalistas, câmeras de televisão e uma multidão de curiosos cercaram-nos antes mesmo de saírem da área de desembarque. Senhorita Flemington, é verdade que você foi sequestrada? Senhor Cordeiro, como você responde às acusações de que manipulou uma mulher vulnerável? Cassandra, por que você fugiu do seu próprio casamento? Cassandra, que uma semana antes teria entrado em pânico total com tanta atenção, surpreendeu a todos, incluindo a si mesma, mantendo a cabeça erguida e respondendo claramente: eu não fui sequestrada. Eu fiz uma escolha consciente e independente de viajar com um homem que respeito e amo. Qualquer outra interpretação dos fatos é completamente falsa. A multidão ficou chocada ao ouvir a famosa filha muda falar tão eloquentemente. Quando chegaram à mansão Flemington, encontraram Barnabás esperando na varanda, parecendo ter envelhecido uma década em uma semana. Mas seus olhos se iluminaram quando viu sua filha. Cassandra! Exclamou ele. Minha filha querida, graças a Deus você está bem. Pai! Disse Cassandra claramente, aproximando-se dele com Rafael ao seu lado. Eu preciso falar com você. Há muito que preciso explicar. Barnabás ficou visivelmente chocado ao ouvir sua filha falar. Era a primeira vez em 21 anos que escutava a voz dela. Mas era um homem inteligente e emocionalmente perceptivo. Ele conseguiu ver imediatamente que algo fundamental havia mudado em Cassandra. Ela parecia mais confiante, mais presente, mais viva do que ele a havia visto desde a infância. Claro, minha querida, vamos conversar em particular. Mas primeiro, ele olhou diretamente para Rafael. E você deve ser o jovem que minha filha escolheu para acompanhá-la em sua jornada. Sim, senhor, respondeu Rafael respeitosamente. Meu nome é Rafael Cordeiro, e eu amo sua filha mais do que as palavras podem expressar. Barnabás estudou o jovem cuidadosamente. Sua postura confiante, mas respeitosa. A forma como ele inconscientemente se posicionou ligeiramente à frente de Cassandra, em gesto protetor. A sinceridade evidente em seus olhos verdes. Bem, disse ele finalmente, acho que todos nós temos muito sobre o que conversar. Eles passaram as 3 horas seguintes na biblioteca privada de Barnabás, onde Cassandra contou toda a história, desde a descoberta da traição de Cordélia até sua decisão corajosa de viajar para o Brasil.
desde a recuperação de sua voz até os planos que ela e Rafael haviam desenvolvido para o futuro. Rafael complementou a narrativa, compartilhando sua própria história, seus planos para a propriedade no Brasil, e principalmente como Cassandra havia não apenas encontrado sua voz, mas também descoberto uma paixão e talento para a terapia hortícola. Pai, disse Cassandra no final, eu sei que isso é muito para processar, mas pela primeira vez em minha vida adulta, eu me sinto completa, eu me sinto útil, eu me sinto feliz. Barnabás ficou em silêncio por um longo tempo, processando tudo o que havia ouvido. Finalmente, ele suspirou profundamente. Cassandra, durante 21 anos eu me culpei pelo seu silêncio. Pensei que se eu pudesse criar um mundo perfeito e protegido ao seu redor, isso de alguma forma compensaria minha negligência no dia do acidente. Mas percebi, muito tarde, que em minha tentativa de protegê-la de qualquer dor adicional, eu permiti que você fosse explorada pela pessoa que deveria estar cuidando de você. Ele olhou diretamente para Rafael. Jovem, eu não sei você ainda, mas posso ver o que você fez por minha filha. Em uma semana, você conseguiu o que dezenas de terapeutas não conseguiram em 2 décadas. Você a ajudou a encontrar não apenas sua voz, mas aparentemente sua alma também. Nas semanas que se seguiram, a vida de todos mudou dramaticamente. A história se tornou uma sensação internacional. A filha muda do magnata encontra sua voz, expõe esquema criminal e descobre o amor verdadeiro. Jornalistas de todo o mundo quiseram entrevistar Cassandra, e ela descobriu que tinha um talento natural para a comunicação pública. Cordélia, ou melhor, Dolores Grimsby, foi condenada a 8 anos de prisão por uma longa lista de crimes. Durante o julgamento, foi revelado que ela havia aplicado golpes similares em pelo menos 6 famílias ricas diferentes ao longo de 2 décadas, sempre visando membros familiares vulneráveis. Percival Ashworth eventualmente desistiu de seu processo ridículo depois que se tornou público que ele havia tentado processar uma família por humilhação, quando, na verdade, a noiva havia descoberto um esquema criminal no dia do casamento. Em vez de simpatia, ele recebeu zombaria pública por sua insensibilidade. Mais importante, Barnabás não apenas aprovou completamente o relacionamento entre Cassandra e Rafael, mas decidiu investir no projeto deles no Brasil. Considere isso minha forma de me redimir, disse ele. Durante anos, construí um império baseado apenas em lucro. Agora quero ajudar a construir algo baseado em cura e propósito. Cassandra e Rafael passaram os meses seguintes dividindo seu tempo entre Adelaide e Campos do Jordão, desenvolvendo o que se tornaria o Centro Internacional de Cura Holística Cassandra Rafael. O projeto atraiu atenção mundial como um modelo inovador de como terapia, através da natureza, poderia ajudar pessoas que haviam perdido sua voz, seja literal ou figurativamente. O relacionamento entre Cassandra e Rafael floresceu como jardins extraordinários que eles criavam juntos. Ela descobriu que tinha não apenas talento excepcional para design paisagístico, mas também um dom natural para terapia hortícola. Pessoas começaram a viajar de todos os continentes para participar de seus programas únicos. Rafael, por sua vez, encontrou em Cassandra não apenas a mulher que amava, mas também a parceira perfeita para realizar o sonho de seus pais de uma forma ainda mais grandiosa do que eles haviam imaginado. 18 meses depois de seu primeiro encontro na igreja, Rafael pediu Cassandra em casamento de uma forma que era absolutamente perfeita para sua história única. Ele criou um labirinto elaborado no centro da propriedade em Campos do Jordão, com cada sessão representando uma etapa diferente de sua jornada juntos. Desde o silêncio até a descoberta da voz, desde a dor até a cura, desde a solidão até o amor verdadeiro.
No centro do labirinto, ele plantou um canteiro de flores em forma de coração, usando girassóis brasileiros, representando sua herança, lavanda australiana, representando a dela, e rosas brancas, representando o amor puro que eles haviam encontrado juntos. Quando Cassandra chegou ao centro do labirinto, ao pôr do sol, encontrou Rafael ajoelhado, com um anel que havia pertencido à sua avó. Uma banda de ouro simples, mas elegante, com uma esmeralda verde como seus olhos, rodeada por pequenos diamantes que capturavam a luz do sol poente. Cassandra Ofélia Flemington, disse ele, sua voz emocionada, mas firme. Você me ensinou que o amor verdadeiro não precisa de palavras para ser expressado, mas precisa de coragem para ser vivido plenamente. Você transformou minha dor em propósito, minha solidão em parceria, meus sonhos em realidade compartilhada. Quer passar o resto da vida construindo jardins, curando almas e criando beleza comigo? Rafael Eduardo Cordeiro, respondeu Cassandra, sua voz clara e forte, vibrando com emoção e determinação. Durante 21 anos, eu vivi em silêncio. Mas você me ensinou que algumas coisas são importantes demais para não serem ditas. Eu te amo com cada fibra do meu ser. E sim, 1000 vezes sim, eu quero passar o resto da minha vida criando milagres ao seu lado. Quando ele colocou o anel em seu dedo, algo mágico aconteceu. Milhares de vagalumes começaram a surgir dos jardins circundantes, criando uma iluminação natural que parecia ter sido orquestrada pelo próprio universo. Eles se casaram na primavera seguinte em uma cerimônia que foi tanto íntima quanto grandiosa. A celebração aconteceu na propriedade de Campos do Jordão, transformada em um paraíso de flores e luzes para a ocasião. A cerimônia religiosa foi conduzida tanto em português quanto em inglês, na pequena igreja católica local, simbolizando a união perfeita de suas duas culturas. Barnabás caminhou orgulhosamente com sua filha até o altar, onde Rafael a esperava radiante, vestindo um terno elegante, mas com um colete bordado que havia pertencido ao seu pai. A cerimônia foi conduzida pelo padre Martinez, que havia conhecido os pais de Rafael e ficou emocionado ao realizar o casamento do filho deles. Os jardins da propriedade serviram como cenário para uma recepção inesquecível. Mais de 300 convidados de 22 países diferentes celebraram sob um céu estrelado, com música ao vivo que incluía tanto samba brasileiro quanto folk australiano, além de um quarteto de cordas que tocou composições clássicas que Carmen havia amado. Durante seu discurso de casamento, Cassandra surpreendeu todos ao falar fluentemente em 3 idiomas. Aprendi que o amor é como um jardim mágico. Precisa de paciência para crescer, cuidado para florescer e fé para sobreviver às tempestades. Rafael plantou sementes de coragem em meu coração quando eu estava na escuridão completa, e hoje estamos colhendo flores de felicidade que perfumarão o resto de nossas vidas. Não havia um único olho seco na plateia. A festa continuou até o amanhecer, com dança, música, histórias engraçadas contadas por amigos de ambos os lados, e um bolo de casamento de 3 andares, decorado com flores comestíveis que Cassandra e Rafael haviam crescido pessoalmente. Mas o momento mais emocionante da noite foi quando Rafael e Cassandra subiram no pequeno palco montado no jardim e cantaram juntos, ela pela primeira vez em público, uma canção que ele havia composto especialmente para ela, chamada A Voz do Coração. Epílogo. 7 anos depois, Cassandra e Rafael Cordeiro são proprietários de uma rede internacional de 5 centros de terapia hortícola espalhados por 4 continentes. Eles têm 3 filhos. Helena Carmen, de 5 anos, que já demonstra um talento precoce e impressionante tanto para jardinagem quanto para piano.
Gabriel Eduardo, de 3 anos, que herdou o senso de humor do pai e consegue fazer até as plantas rirem com suas travessuras. E Sofia Isabela, de 6 meses, que parece ter herdado a intuição extraordinária da mãe para entender as necessidades das pessoas ao seu redor. Barnabás não apenas vendeu uma parte significativa de seu império vinícola para se tornar sócio integral no negócio de seus filhos, mas também se descobriu como avô dedicado e entusiasta. Ele aprendeu português fluentemente para conversar com os netos e se mudou parcialmente para o Brasil, dividindo seu tempo entre Adelaide e Campos do Jordão. Aos 68 anos, ele encontrou um propósito que vai muito além do lucro financeiro. Cassandra nunca mais parou de falar. Na verdade, ela se tornou uma das palestrantes motivacionais mais procuradas do mundo. Seu primeiro livro, Jardins da Alma, Encontrando Sua Voz através da Natureza, tornou-se um best-seller internacional traduzido para 28 idiomas. Ela também desenvolveu um programa online revolucionário que ajuda pessoas com traumas diversos a redescobrirem sua própria voz, através de exercícios de jardinagem terapêutica. Rafael continua criando jardins extraordinários ao redor do mundo, mas agora cada projeto tem uma dimensão terapêutica específica. Ele se especializou em espaços de cura para hospitais, centros de reabilitação, escolas para crianças com necessidades especiais e até mesmo prisões, onde programas de horticultura ajudam na reintegração social de detentos. O centro original, em Campos do Jordão, recebeu 16 prêmios internacionais de inovação, sustentabilidade e impacto social. People viajam de mais de 60 países, não apenas para curar traumas pessoais, mas também para aprender sobre permacultura avançada, meditação ativa, terapia através da arte e técnicas revolucionárias de agricultura regenerativa. A propriedade agora inclui não apenas os jardins terapêuticos originais, mas também uma universidade informal, onde especialistas de todo o mundo vêm para estudar e ensinar sobre cura holística. Uma editora que publica livros sobre temas relacionados. Um estúdio de gravação, onde são produzidos podcasts e programas educativos, e até mesmo um pequeno teatro ao ar livre, onde são apresentadas peças teatrais com temas de transformação pessoal. Sr. McKinnon, agora com 69 anos, mudou-se para o Brasil e se tornou o coordenador de logística internacional da operação, cargo que ele executa com precisão escocesa e humor seco que faz todos rirem diariamente. Em uma tarde particularmente dourada de domingo, enquanto observa seus 3 filhos brincando no jardim sensorial que ela e Rafael projetaram especificamente para estimular a criatividade infantil, Cassandra reflete sobre sua jornada extraordinária. Da jovem silenciosa e isolada que uma vez foi, ela se transformou em uma mulher confiante que usa sua voz para ajudar milhares de outras pessoas a encontrarem a deles. Em que você está pensando, meu amor? Pergunta Rafael, aproximando-se por trás e envolvendo-a em seus braços fortes, ainda fazendo seu coração acelerar depois de todos esses anos juntos. Estou pensando, responde Cassandra, apoiando-se em seu peito e observando Helena ensinar pacientemente Gabriel a plantar sementes de girassol, que às vezes os jardins mais extraordinários nascem exatamente da terra que parecia mais estéril e sem esperança, e que o amor verdadeiro tem o poder mágico de fazer qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa, florescer de forma mais bela do que jamais imaginamos ser possível. Rafael beija carinhosamente o topo de sua cabeça, respirando o perfume de jasmim que ela sempre usa. Até mesmo uma voz perdida por 21 anos. Especialmente uma voz perdida,
Ela responde, virando-se nos braços dele para encará-lo com olhos que brilham de felicidade pura, porque quando ela finalmente é redescoberta e libertada, tem 21 anos de amor, sabedoria e histórias incríveis para compartilhar com o mundo. E enquanto o sol se põe majestosamente sobre as montanhas de Campos do Jordão, tingindo o céu de tons dourados, rosados e violetas que parecem ter saído de uma pintura impressionista, a família Cordeiro continua escrevendo sua história de amor. Uma história épica que prova definitivamente que, às vezes, os finais mais felizes e extraordinários começam nos momentos mais sombrios e desesperançosos da vida. E que o amor verdadeiro sempre, sempre encontra uma maneira não apenas de florescer, mas de transformar o mundo inteiro ao seu redor. 20 anos depois, quando Cassandra publica suas memórias completas intituladas Do Silêncio à Sinfonia, uma jornada de amor, cura e descoberta, a última linha do livro resume perfeitamente sua filosofia de vida. Descobri que não existe pessoa quebrada ou danificada. Existem apenas jardins que ainda não receberam as condições certas para florescer. E quando o amor verdadeiro finalmente chega, ele não apenas cura o passado, mas cria um futuro mais belo do que qualquer sonho. E aí, queridos amores, chegamos ao final desta jornada épica e emocionante. Para eu saber que vocês acompanharam essa história incrível até o final, comentem a palavra floresceu aqui embaixo.